Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Deus por mais uma quarta-feira doutrinária nas nossas vidas. E desde já eu já clamo ao nosso Deus para que de fato, irmãos, seja uma bênção na existência da sua família, que seja um momento de grande edificação por meio da palavra de Deus. Vamos continuar então a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo número 7, versículo 1, até o versículo de número 60. Na realidade, nós vamos dar continuidade, a uma história que nós iniciamos ali na semana passada. Na semana passada, irmãos, nós finalizamos dizendo que Estevão foi o primeiro em algo que se esperava dos apóstolos, Sim, Estevão, um diácono, oficial escolhido no capítulo 6 e foi escolhido ali dentre o povo, Precisamos entender que não foi após sair da membresia que ele adquiriu as características necessárias para ser diácono. Não, por ter as características, sendo apenas um membro da igreja, foi que ele se tornou apto para o diaconato. E sendo assim, e não Pedro, Tiago e João, foi esse homem, o diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja. Vocês lembram da palavra de Jesus ali em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhas, que vem da palavra martus ou martíria e significa aqueles que estariam dispostos para dar a vida por. E Estevão foi esse primeiro. Ele inaugurou esse tempo. Ele morreu pela causa, não porque buscou a morte, mas porque o assassinaram. Algumas características saltam aos nossos olhos nesses próximos eventos aqui, então. E nos falam muito, acerca deste homem, nos falam muito acerca de Estevão. E se falam sobre esse membro da igreja primitiva, certamente trazem reflexões para os membros da igreja de hoje, a igreja do presente século. Primeiro, irmãos, um destaque que nós podemos aqui dar a esse texto é o seu conhecimento bíblico, o conhecimento bíblico que havia ali na vida do diácono Estevão. No versículo 1, aqui do capítulo 7, diz que o sumo sacerdote, ele questiona a Estevão se de fato as coisas seriam assim mesmo, Está escrito que então o sumo sacerdote, ele perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Aqui uma referência ao que estava se falando contra Estevão, um falso testemunho de que ele estava blasfemando contra Moisés e o próprio Deus. Chegou ao sumo sacerdote por meio de falsas testemunhas de que este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Atos, capítulo 6, versículo 13 e o verso 14. Daí, então, o sumo sacerdote, ele pergunta a Estevão, isso é verdade? O que estão falando contra você? E então, irmãos, a partir de então, Estevão, ele dá uma aula de conhecimento da Torá, da palavra de Deus. Ele passeia pelo texto sagrado, pelas sagradas escrituras. E lembremos-nos, não estamos falando de um apóstolo, de alguém que andou com Jesus, mas estamos falando, com todo respeito, irmãos, é apenas uma ênfase, estamos falando de um diácono escolhido do meio do povo. O versículo 2, na parte A, diz que então Estevão respondeu. E daí, irmãos, a aula começa. Primeiro, ele fala de Abraão, ali do versículo 2, parte B, até o versículo 8. Ele fala da ordem do Senhor, de sair ali da sua terra, foi dada a Abraão, da promessa de uma nova terra, da aliança do Senhor e do nascimento da alcunha Abraão, Isaque e Jacó.
Segundo, Estevão discorre a história do patriarcado, versículo 9 até o versículo 16, falando sobre José e a traição de seus irmãos, toda a saga de José até o Egito e a salvação de Israel se estabelecendo naquela terra. Terceiro, ele continua falando até chegar em Moisés, versículo 17 até o versículo de número 48. Ele expõe toda a história de forma resumida desse maior líder do povo, do qual ele mesmo, Moisés ali, não é? No caso, aliás, Estevão, ele era acusado de blasfemar contra este maior líder, que era Moisés. Então, Estevão fala do período de escravidão do povo até o chamado de Moisés, de como Deus o levantou no deserto de forma triunfante e o envia até Faraó para libertar o povo de Deus. Ele lembra, diante ali de um conhecimento bíblico fenomenal, de que esse mesmo Moisés, ele foi rejeitado ali a priori pelo próprio povo de Deus. O versículo 27, né? Ele relata que foi questionado a Moisés: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? E que, mesmo se passando ali 40 anos, quando Moisés ressurge no Egito e com a intenção de libertar o povo da escravidão, mais uma vez ele é rejeitado também pelo povo de Deus. No versículo 35, né? Mais uma vez ele é questionado: quem colocou você como chefe e como juiz? Mesmo assim, Estevão afirma que foi esse Moisés que, no versículo 36, os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E ainda foi esse mesmo Moisés quem disse, no versículo 37, né? Ele disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Estevão, ele lembra mais uma vez que foi esse mesmo Moisés que os nossos pais não quiseram obedecer, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Perceba, né? No seu coração voltaram para o Egito. Ou seja, a mente e o coração já estava distante ali de Moisés, inclusive da sua liderança. E isso no versículo de número 39. Ele declara então que esse mesmo Moisés, tão defendido hoje e tão respeitado, foi, então, em muitos momentos, lá no passado, rejeitado pelo próprio povo. E que ele mesmo, Moisés, falara sobre um enviado de Deus que seria semelhante a ele. E esse mesmo povo, rejeitando a sua palavra, ainda queriam voltar para o Egito. Inclusive pediram a construção de um bezerro de ouro para diante dele se prostrar. O link que Estevão estava estabelecendo aqui, irmãos, era que o Jesus que ele pregava não entrava em conflito com Moisés. Ao contrário disso, Moisés falara acerca dele. E que assim como o próprio Moisés, que agora era defendido ali com unhas e dentes, assim como esse próprio Moisés foi rejeitado, mais ainda seria rejeitado o Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, naturalmente, Estevão estava defendendo a ideia de que ele não estava blasfemando contra Moisés e ele nem poderia fazer tal coisa, já que a sua mensagem corroborava com a mensagem de Moisés. Aqui, então, Estevão demonstra um altíssimo domínio e conhecimento da palavra de Deus, o que já nos apresenta outra característica em Estevão que nos leva também a uma outra reflexão. A segunda característica é a coragem de Estevão. Vejamos, irmãos, como ele finaliza aqui o seu discurso, versículo 51 até o versículo de número 53. Está escrito que Estevão falou ao final do seu discurso: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês
sempre rejeitam ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais, né? Que ali rejeitaram a Moisés, né? E agora estavam rejeitando a Jesus, que Moisés mesmo profetizara acerca dele. Aí ele continua: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Nossa, né, irmãos? Obviamente, irmãos, que o resultado dessas últimas palavras de Estevão não foi dos melhores, né? O que esperar daqueles homens, daqueles líderes que estavam ali diante de Estevão? Versículo 54 diz que ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam, né, os dentes contra ele, ali com raiva, né? E o que foi que Estevão fez, né? O que Estevão ainda me faz numa situação dessa? Ele cutuca, irmãos, ainda mais a onça ali com vara curta, né? Versículo 55 e o verso 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ali no céu, e diz o texto, né? E viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então ele falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Pensemos aqui, irmãos, que a conclusão de como Estevão estava ali, né, cheio do Espírito Santo, e do que ele via, né, a glória de Deus e a Jesus, não eram coisas ali aparentes e perceptíveis, né? Era quem diz ali que ele estava vendo isso, ou como ele estava, é o texto bíblico, né? Ali, irmãos, estava só um homem blasfemando contra homens poderosos e ponto final, né? Muita coragem, irmãos. E o final foi o que nós já o conhecemos. É um final, assim, com poucas palavras, mas que retrata o que deve ter sido um momento muito tenebroso e assustador. Versículo 57 até o versículo 58, na parte A. Eles, porém, gritando bem alto, né, diante daquela nova blasfêmia de Estevão, taparam ali os ouvidos, né, para não ouvirem as palavras de Estevão, a sua blasfêmia, e unânimes, todos eles, né, avançaram contra ele, contra Estevão, e expulsando da cidade, o apedrejaram. E daí vem, então, a última característica que nos traz uma reflexão profunda para a igreja hoje. Em terceiro lugar, a resiliência de Estevão. Sim, irmãos, resiliência. Uma pessoa resiliente é aquela que é capaz de responder ao estresse, né? Às pressões diárias, com flexibilidade, habilidade e serenidade. É ser capaz de seguir a sua jornada sem perder o controle, mesmo quando tudo parece dar errado. Estevão demonstra aqui, irmãos, um poder de superação, de recuperação, de resistência, de força, de invulnerabilidade. É como se ele fosse inatacável, irmãos. É uma resiliência. E ele não o faz de forma ali vã, não é? Uma forma vã, ou estridente, ou descontrolada. Não, ele o faz da maneira mais linda possível e de uma forma muito prática e, ouso dizer, bastante serena, por meio de uma oração. E veja que frase linda, irmãos. Veja que frase linda. Diante do nada a se poder fazer, faça aquilo que pode trazer o poder. Sabe quem disse isso? Pastor João Vitor, irmãos. Eu vou até repetir. Diante do nada a se poder fazer, faça aquilo que pode trazer o poder. Ore ao Senhor. Foi o que Estevão fez. Versículo 59 e o versículo 60. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava. E ele orava o quê, irmãos? Ele orava dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E aí o versículo 60, então, ajoelhando-se, ele gritou bem alto. Veja a oração dele: Senhor, não os condene,
por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. E nessa oração de Estevão, enquanto era apedrejado, primeiro ele entregou a sua vida a Jesus. Ou seja, irmãos, ele morreu se consagrando ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que lindo, irmãos. Enquanto apedrejado, em segundo lugar, ele liberou perdão. E ele o fez, irmãos, com grande esmero. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, ele gritou bem alto. Ajoelhando-se, irmãos, ele gritou bem alto. Ele falou de forma audível. Ele clamou em favor dos seus algozes. Outros, irmãos, e isso aconteceu muito, né, na história da igreja, outros podem ter feito igual, irmãos, depois disto. Podem ter feito igual depois disto. Mas Estevão foi o primeiro a imitar Jesus na hora da sua morte, irmãos. O diácono Estevão, não um grande apóstolo, não um discípulo de Jesus que viu a Jesus com seus próprios olhos, que caminhou com Jesus, não, mas um homem comum, membro da igreja, que já por ser cheio do Espírito Santo e sabedoria e ter uma boa reputação, por causa disso, foi chamado para ser oficial da igreja e se tornou o primeiro mártir da igreja, apresentando aqui, nessa passagem, características que seriam para a reflexão da igreja ali, na igreja primitiva, naquele tempo, naquela época, e para nós hoje, para cá, irmãos, para a igreja do Senhor Jesus no presente século. Primeiro, irmãos, o seu conhecimento bíblico. Conhecimento que nós precisamos ter. A palavra já declara, irmãos, que por falta de conhecimento, o povo de Deus pode vir a ser destruído. E precisamos de conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Segundo, a coragem de Estevão. Coragem que precisamos nutrir, irmãos, que precisamos ter também na nossa conduta. Coragem para ir adiante, para olhar adiante, para seguir em frente, fazendo a vontade do Mestre que nos arregimentou. E terceiro, irmãos, a resiliência de Estevão. Resiliência essa extremamente necessária a nós em tempos difíceis. Os tempos difíceis querem nos levar a desistir, mas nos tempos difíceis nós podemos nutrir sim uma resiliência e fazê-lo como ele o fez, da maneira mais linda possível, mais prática e mais serena, por meio de uma oração, irmãos. Diante do nada a se poder fazer, faça aquilo que pode trazer o poder. Ore. A melhor resiliência é aquela formada pela oração. E se na oração dele, ele imitou a Cristo, por que não imitá-lo também? Enquanto apedrejado, enquanto em meio às lutas, enquanto em meio às tribulações, às dores, entregue sua vida a Jesus, consagre-se. Enquanto apedrejado, em meio às dores, tribulações e lutas da vida, libere perdão e faça com grande esmero, ajoelhando-se, gritando bem alto, clamando ao Deus que está nos céus. Apóstolos não podemos ter e nem o ser. Já passou, irmãos. Mas Estevãos, diáconos, homens do povo, membros da igreja, cheios do Espírito Santo e sabedoria, com boa reputação, esses podemos ter e esses podemos ser. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus e que, de fato, Ele encontre no nosso meio vários Estevãos, muitos, não entre os cabeças apenas, mas na membresia, no meio do povo de Deus, no corpo de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra e eu clamo a Ti, Deus, que o exemplo de Estevão possa trazer uma quentura ao nosso coração e um desejo intenso de imitarmos a este que, sim, Senhor, se tornou um exemplo para a igreja primitiva e certamente é um exemplo para a igreja de hoje, Pai. Que possamos encontrar, Deus, vários Estevãos entre nós, que eu possa ser como Estevão,
que cada membro e congregado da igreja que ouve esta palavra possa ter o desejo de nutrir as mesmas características presentes ali no teu servo, que até o fim foi fiel ao Senhor, que nós sejamos também até o fim fiel a Ti, Pai. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.